Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz. Estamos começando uma série de cultos a fim de trazer ao nosso coração o significado, a extensão, a graça do Senhor através da Páscoa, o ensino bíblico. E os textos que aqui já foram lidos, meu querido, certamente muito conhecidos de todos nós, já nos impactam. Porque trazemos à memória o auge da Páscoa, o sacrifício de Jesus. Mas certamente, nesses 3 dias, você que terá a oportunidade de estar aqui na sexta, amanhã, no sábado e no domingo, terá a oportunidade de se colocar na presença do Senhor Jesus, mais uma vez. E fazer desse sacrifício do Senhor algo realmente valoroso na sua vida. Algo que realmente te muda, te transforma e te faz como Ele, cristão. Por isso eu convido você, meu querido, a abrir a palavra do Senhor. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nós vamos ler o versículos 6, 7 e 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim, meu irmão: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda massa, a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Mais uma vez, meu amado, eu convido você a fechar seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Porque estamos diante, ó Deus, de uma das festas mais antigas, narradas na história, e queremos, ó Deus, compreendê-la em toda a sua extensão. Queremos trazer aquilo que Cristo executou ao nosso coração, ó Deus. Como Ele se entregou por nós. E assim, ó Deus, fazemos os preparativos que verdadeiramente transformam para comemorar uma Páscoa bíblica, uma Páscoa viva na presença do Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que tome os nossos corações, tome as nossas vidas. Porque, Deus, somente o Espírito Santo do Senhor é que pode transformar corações. Somente o Espírito Santo do Senhor tira o coração de pedra e dá um novo coração. Por isso clamamos ao Espírito Santo que faça a sua obra, que mova na igreja, que mova nos teus filhos também, ó Deus, e faça-os compreender a beleza, a grandeza do sacrifício do Senhor, e que todos nós, ó Deus, possamos responder como o Senhor requer, com uma vida santa, em santificação de vida, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, Pai querido, nessa hora, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, eu queria convidar você a trazer ao seu coração a memória de alguns momentos que antecederam a crucificação do Senhor. Você pode pensar, talvez, no beijo que Judas dera no Senhor, e fazendo daquela traição o auge. Você pode pensar no momento que o Senhor está orando no Getsemane, clamando com tanta intensidade, enquanto os discípulos dormiam. Mas, um pouco antes, a palavra do Senhor mostra que havia uma preocupação no coração dos discípulos. E eles tinham uma preocupação genuína em fazer os preparativos para a Páscoa. A Páscoa era chegada, era a semana da Páscoa, e eles queriam celebrá-la juntamente com o Senhor Jesus. É interessante que o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, ao descrever essa situação, fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram os discípulos ao Senhor: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? É interessante, meu querido, porque a pergunta dos discípulos mostra uma preocupação com um lugar. E esse lugar é demonstrado, a cidade, o aposento.
Os discípulos mostram uma preocupação genuína com os participantes, afinal, eles estarão lá presentes nessa comemoração, e é claro, o Senhor Jesus também estará. Eles têm uma preocupação também com a organização de tudo. Eles querem que seja um lugar espaçoso, o cenáculo mobiliado e que tudo esteja pronto. É a Páscoa. E isso é interessante, irmão. Afinal de contas, nós viemos para cá essa noite, nos preparamos, fizemos os nossos preparativos. Houve preparativos na comunicação, houve preparativos na ornamentação, houve preparativos no louvor, houve preparativos na liturgia. E, meu amado, todos esses preparativos são importantes, são maravilhosos e abençoam o nosso coração. Mas eu queria que nessa noite você pensasse em preparativos especiais, preparativos diferenciados, preparativos muitas vezes ignorados, a fim de se comemorar uma Páscoa verdadeiramente bíblica, uma Páscoa viva, uma Páscoa que se difere daquela que o mundo nos oferece hoje. É pensando nisso, meu querido, que você talvez possa trazer ao seu coração o que nós acabamos de ler. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, em determinado momento dessa primeira carta, ele está trazendo à memória aqueles preparativos que eram realizados para a celebração da Páscoa. É interessante. Porque o que Paulo fala, meu querido, ele fala em teor espiritual. Não há uma preocupação do apóstolo Paulo nesse momento com aquilo que é físico, aquilo que é palpável, aquilo que é humano, mas aquilo que é do alto, aquilo que é excelso, aquilo que está acima e que os coríntios estavam deixando de lado. O grande problema é justamente isso, nos dedicarmos aos preparativos, humanamente falando, mas ignorarmos os preparativos espiritualmente falando. E falo isso, meu irmão, pensando numa festa muito comum. Afinal, aquilo que o Senhor Jesus fez naquela noite com os seus discípulos, instituindo a ceia do Senhor. Aquilo que também foi vivido na igreja primitiva, quando eles se ajuntavam, também era vivido pela igreja de Corinto, e até mesmo o nome era dado à festa. A festa do ágape. A festa do amor. Os preparativos eram todos colocados a fim de que cada um pudesse vir e pudesse ali participar de um delicioso, um saboroso banquete que também continha a ministração da mesa do Senhor. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: esperei todos, comei todos juntos. Mas há um problema aqui, irmãos. Apesar dos preparativos e do amor que se esperava nesse ajuntamento, a festa do ágape estava se tornando a festa da hamartia, a festa do pecado. Paulo está escrevendo, meu querido, à igreja de Corinto, certo de dificuldades grandiosas que a igreja está vivendo. Não precisa ir muito longe, basta voltar aos 4 capítulos anteriores e você vai encontrar o apóstolo Paulo revelando que haviam pecados na igreja que precisavam ser tratados e esses preparativos espirituais precisavam ser realizados. Havia uma ausência completa da disciplina da igreja, chamada espiritual. Os pecados não estavam sendo tratados. Havia, consequentemente, uma passividade da liderança diante desses pecados. Havia uma divisão pecaminosa do corpo em grupos de interesse de Paulo, de Cristo, de Apolo, de Cefas. E é nesse contexto, meu querido irmão, que nós podemos pensar que uma igreja verdadeiramente espiritual não está fazendo os preparativos espirituais que Cristo quer. Ainda que ela possa ter uma festa glamourosa, a festa do amor, ainda que haja um banquete excelente, e ainda que a igreja esteja repleta de dons espirituais distribuídos pelo Espírito, a verdade é que há situações
que precisam ser tratadas no meio da igreja. Se não bastasse isso, o contexto próximo do texto, irmão, revela uma das situações que causa maior repulsa no apóstolo Paulo, quando ele descreve uma imoralidade tão grande ao se ter na igreja um membro que se atreva a possuir a mulher do seu pai. E absolutamente ninguém tome qualquer atitude em relação a isso. Portanto, o apóstolo Paulo começa a mostrar sua repulsa. Ele fala de uma imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios poderia ser vista, uma imoralidade sem igual. Ele os chama de ensoberbecidos, estão cheios de si, estão se arrogando. O apóstolo Paulo fala que a igreja não chegou a lamentar. Ela vê todas as coisas e vê o auge do pecado no incestuoso caso, e ela ainda não lamenta. O autor de tal infâmia, meu querido, é chamado de malfeitor. E é justamente aqui, quando você percebe esse contexto repleto de pecados, que o apóstolo Paulo traz à luz e lança a figura da Páscoa com os seus pães asmos. Meu querido, tanto a Páscoa como a festa dos pães asmos, ou as duas juntas, eram festas que tinham um significado básico e excelente. O significado de santidade. Portanto, o apóstolo Paulo ele lança a mão desse exemplo para mostrar para a igreja de Corinto, que no meio dessa realidade terrível que ele estava vivendo, era necessário voltar aos preparativos espirituais, como de uma Páscoa, a Páscoa bíblica, a Páscoa verdadeira, a Páscoa que verdadeiramente deveria ter transformado o coração de todos. Ele traz esse exemplo para dizer. Por isso, meu querido, eu queria que você pensasse nos preparativos para uma Páscoa bíblica. Pensando primeiramente no versículo 7, a parte B, quando ele diz: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se algo que nós devemos fazer aqui, irmãos, em termos de preparativos, é lembrar-nos da Páscoa corretamente. Eu sei que a Páscoa é inesquecível, meu querido irmão. Afinal de contas, quando você entra no supermercado, né, no mercadinho brasileiro agora, você vê aqueles ovos de Páscoa coloridos, né, ali estampados de todas as cores, inclusive mais barato que no Brasil, e você fica fascinado com aquilo, você fala, nossa, está chegando a Páscoa, você lembra, isso vem ao seu coração, mas a verdade, meu querido, é que nós precisamos lembrar da Páscoa corretamente. Não se trata daquilo que o secularismo nos ensina. Não se trata também de uma postura religiosa, um calendário religioso que é vivido, mas pensar na Páscoa como algo verdadeiramente espiritual. E a Páscoa, meu querido, ela não começa com alegria, ela começa com pesar. Ela não é doce, ela é amarga como as ervas que acompanhavam o cordeiro. A Páscoa precisa começar com a convicção do pecado, porque se não houvesse pecado, meu querido irmão, não haveria necessidade de Páscoa. Mas se há Páscoa, é porque o pecado subsiste. É porque o pecado continua reinando. É porque o pecado insiste tenazmente em nos desviar para sendas tortuosas. Então, meu irmão, eu convido você a se lembrar da Páscoa corretamente, esquecendo o coelho e lembrando-se do cordeiro. Lembre-se, meu querido irmão, do Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo traz a figura da Páscoa do Antigo Testamento, aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, antes da 10ª praga, quando Deus disse, imolareis um cordeiro, e esse sangue vocês colocarão e aspergirão nos umbrais das portas, porque quando o anjo passar, Vessash, Páscoa, não haverá morte nessas casas onde o sangue está representado.
Logo depois, meu querido irmão, o Senhor ordena a comemoração da Páscoa, e todo o mês de Nissan, mês de Abib, entre março e abril, o povo vinha comemorar, vinha celebrar, em figura daquilo que aconteceu no Egito. Eles traziam à memória todos os feitos do Senhor e celebravam, e traziam também ali os pães asmos por 7 dias, pães sem fermento, para celebrar ao Senhor que os tirara do Egito com poderosa mão e buscando santidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo: lembre-se do Cordeiro Pascal. Há um Cordeiro Pascal. Depois ele diz: pois também Cristo. O nosso Cordeiro Pascal, meu querido, não é um simples cordeiro que foi morto aqui e depois precisa ser morto ali. O cordeiro que nós celebramos a Páscoa não precisa morrer 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele morre de uma única vez por todas, pelo seu povo, para purificar, para perdoar, para santificar, para salvar. Então, meu querido, lembre-se corretamente da Páscoa, lembre-se do Cordeiro Pascal e lembre-se que o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Paulo, meu irmão, certamente tem no seu coração a figura do Cordeiro prefigurado na Páscoa, profetizado em Isaías. Você lembra? A figura de Isaías, do homem de dores. A figura de Isaías, de um homem desprezado, rejeitado, de um homem que foi traspassado pelas nossas transgressões, de um homem que nós não fizemos caso dele, que foi oprimido, que foi humilhado, e que quando foi para o matadouro não abriu a boca, mas foi levado como cordeiro. Ele se entregou. E não se entregou, meu querido irmão, há 2000 anos atrás. A decisão de Cristo não aconteceu 2000 anos atrás. A decisão de Cristo aconteceu desde a eternidade. Eu me lembro do Apocalipse, quando descreve a besta que emerge do mar e peleja contra os santos. E ali, meu querido irmão, se fala de um livro da vida. E esse livro da vida pertence ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meu amado, o apóstolo Paulo está dizendo: lembre-se corretamente da Páscoa. Lembre que há um Cordeiro Pascal. E lembre que esse Cordeiro Pascal tipifica Cristo, o nosso Senhor, que morreu desde a fundação do mundo. Essa foi a sua decisão. Esse foi o seu decreto. Ele decidiu e o Cordeiro foi imolado. E é justamente essa expressão que o apóstolo Paulo diz: imolar. A ideia de sacrificar, de abater. E nesse sentido, meu amado, nós não podemos esquecer a mensagem de João. Se não bastasse trazermos à memória a ideia de um Cordeiro Pascal. E aquilo que o apóstolo Paulo fala ao dizer que Cristo é o nosso Cordeiro, nós não podemos esquecer quando o Senhor se aproxima de João Batista e ele vê o Senhor e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, nessa noite, você precisa lembrar corretamente da Páscoa. É tempo de você entender, meu querido, que houve um Cordeiro Pascal que tipificou Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado para salvar a sua vida. E a grande pergunta é: o que você faz por ele? Qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude? Qual é a sua resposta? Eu não sei você, meu irmão, mas eu posso falar da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava preferindo nos grupos. A igreja de Corinto estava preferindo a arrogância. A igreja de Corinto estava preferindo não tratar os pecados. E, meu irmão, se a igreja de Corinto estava vivendo isso, nós também podemos viver. Nós podemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mesmo sendo alcançado por Ele. Então é tempo de trazer o seu coração à Páscoa, meu querido, lembrar do que o Senhor fez por você e entender que Ele foi imolado para que a sua vida fosse diferente.
Deus quer derramar os seus dons espirituais na igreja, amém. Mas Deus quer uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja pura. Ele quer que as festas, meu querido, sejam agradáveis diante do seu trono de graça. De nada adiantará se nós fizermos todos os preparativos, organizações como igreja, se nós não fizermos verdadeiramente os preparativos espirituais que Ele requer. Então a Páscoa, meu querido irmão, não é mais um dia. A Páscoa não é mais uma festa. A Páscoa não é outra celebração. A Páscoa é um convite de Deus para que nós sejamos santos, para que nós assumamos e entendamos o nosso pecado e coloquemos a nossa esperança naquele Cordeiro que morreu no nosso lugar. Meu querido irmão, não importa se você estivesse no Egito, se você estivesse em Israel nos dias de Jesus, se você está aqui agora nos Estados Unidos ou no Brasil, não importa onde você está, nós somos pecadores. Nós não podemos lavar o nosso pecado, nós não podemos tirar a nossa culpa. Mas, meu querido irmão, a grande alegria que nós podemos ter é saber que Deus providenciou um caminho, Deus providenciou um cordeiro, Deus providenciou um substituto. E, meu querido, a dívida que era gigantesca foi paga. Agora você pode sim lembrar-se da Páscoa corretamente e ver uma vida diferente dos coríntios, diferente como o Senhor requer, meu querido. Lembre-se da Páscoa corretamente. Diz o versículo 6 e a parte A do versículo 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Mais uma vez o apóstolo Paulo traz a ideia da Páscoa, meu querido. Eu quero que você entenda. Páscoa é passagem. E talvez pudéssemos aplicar aqui a passagem do Egito para a terra prometida. Talvez pudéssemos aplicar aqui a passagem da morte para a vida. Mas, meu amado, eu queria que você pensasse e entendesse que é passagem de uma vida corrompida para uma vida santificada. O apóstolo Paulo está dizendo, lembre-se corretamente da Páscoa. Agora ele está dizendo, purifique-se na Páscoa verdadeiramente. A Páscoa é uma oportunidade de purificação, meu querido irmão. A Páscoa é uma oportunidade de santificação. A Páscoa é uma oportunidade de confissão de pecados. A Páscoa é mais uma oportunidade que Deus nos dá de abandonarmos o velho fermento e assumirmos uma novidade de vida. Então, meu querido, purifique-se na Páscoa verdadeiramente, e Deus nos coloca a ideia do fermento para dizer, livre-se do fermento corruptível. O texto diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não há dúvida, meu querido, que o apóstolo Paulo ele está utilizando dessa comparação no sentido negativo, aplicando ao pecado. Seja aquele incestuoso irmão, sejam os grupos, seja situações que não eram tratadas na igreja, um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo ele conclama a igreja a levar a disciplina sobre aquele incestuoso. O apóstolo Paulo exorta a igreja a abandonar todos os pecados. E aqui mais uma vez, meu querido irmão, pela figura da Páscoa, ele diz, livrem-se do fermento corruptível, livrem-se do pecado, abandonem essas práticas. Aquela massa velha, de farinha, que azedou, e que era colocada nas outras massas mais novas como fermento.
é justamente o símbolo, meu querido, daquilo que corrompe a igreja, o pecado não tratado. Meu querido, a Páscoa precisa ser uma oportunidade para você olhar para dentro de si e se perguntar qual é o fermento corruptível que tem que ser lançado fora. Qual é o pecado não tratado que precisa ser confessado e abandonado? Meu amado, a Páscoa começa com essa verdade, com a consciência de pecado. É interessante que o evangelista americano Dwight Lyman Moody certa vez disse que o pecado sempre se alastra e contamina se não abandonado. Talvez você esteja vivendo isso, meu querido. Talvez você não abandone o pecado, talvez insista num pecado, e ele vai se alastrando. E Moody disse que essa é o efeito justamente como do veneno, como das ervas daninhas, como o câncer. Vai se alastrando. Vai se alastrando. Vai te consumindo. Vai te machucando. E meu querido, você tem um cordeiro que foi colocado no madeiro em seu lugar. Você tem o convite do Evangelho dizendo: arrependei-vos, achegai-vos a Ele, abandonai, arrependei-vos dos vossos pecados, porque Ele perdoa, se nós confessarmos verdadeiramente. Então o apóstolo Paulo diz: livrem-se do fermento corruptível, livrem-se do fermento da vanglória, porque ele diz: não é boa a vossa jactância, não é boa. Não é bom esse orgulho, não é boa essa vanglória que vocês possuem, se considerando acima dos demais, não. A igreja de Corinto estava tão cega, meu querido, que ela realmente pensava que ela não precisava tratar os seus pecados. Afinal, os sinais que eram vistos na igreja eram a prova de que Deus não estava se importando. Então, se os dons espirituais estão presentes na igreja, é porque Deus está contente com a igreja, está feliz com a igreja. Os pecados não precisam ser tratados. Essa vanglória, esse orgulho, meu querido irmão, precisa ser lançado fora. Essa ideia de que somos espirituais precisa ser lançado fora. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, meu amado, é isso que o apóstolo Paulo requer dos crentes que estão envoltos no pecado. Ele quer que eles se livrem do velho fermento. Ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, sem fermento. É necessário lançar fora. É necessário se purificar, limpar totalmente. A igreja de Corinto precisa ser uma igreja de redimidos. Então lancem fora, abandonem. Se você não entendeu a figura do fermento, irmãos, lembre-se daquilo que ele escreveu à igreja de Éfeso. Nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem espiritual. Aqui ele está dizendo que devemos lançar fora e abandonar o velho fermento. E que devemos ser nova massa sem fermento. O apóstolo Paulo está dizendo: purifiquem-se. Purifiquem-se. A Páscoa, meu irmão, tem essa mensagem. A Páscoa, meu querido irmão, tem essa mensagem verdadeira. Não se trata de ovo. Não se trata de coelho. Mas se trata de cordeiro. Se trata de santidade. Se trata de libertação do pecado. Por isso, meu amado irmão, eu digo para você, esses 3 dias é uma oportunidade de você se purificar.
de você se santificar, de você colocar a sua vida na presença do Senhor. À medida, meu querido, que todos os textos referentes à Páscoa são citados e ministrados ao seu coração, que a palavra de Deus possa te purificar, que você venha compreender que verdadeiramente o pecado precisa ser tratado na nossa vida e que essa é a essência daquilo que Cristo quer de nós, porque o seu sangue está aí para limpar aquele que está sujo. Ele está te chamando, meu querido irmão. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma mensagem que vai além, meu querido, de uma autoajuda qualquer. Não se trata menos das nossas coisas levianas deste mundo, mas se trata de um peso espiritual, meu querido irmão, que nós não podemos tirar. Se trata, meu querido, de uma culpa gigante que nós não podemos tirar. Nós não podemos fazer absolutamente nada se não nos achegarmos aos pés da cruz e dizer: Jesus, purifica-me. Esta é a Páscoa que o Senhor requer de nós. Então, meu querido, seja pastoreável. Seja pastoreável pelo Supremo Pastor, aceite a disciplina do Senhor, aceite a palavra do Senhor. Não seja espiritual, não seja carnal. Seja, meu querido, aquilo que o Senhor requer de você, santo, em nome de Jesus. Ele quer que nós andemos em novidade de vida. Por isso termina, meu querido, com o versículo 8. Ele diz assim: por isso, se vocês entenderam que devem lembrar-se da Páscoa corretamente, se vocês entenderam que devem se purificar na Páscoa verdadeiramente, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Mais do que uma agenda, meu querido, mais do que uma data comemorativa, mais que um feriado, mais do que um evento social, a Páscoa deve ser celebrada com sinceridade, compreendendo toda a extensão do seu significado. Paulo estava pensando de repente no ágape, mas o apóstolo Paulo também estava pensando na igreja. Meu querido irmão, pense em você, pense em nós, pense em nossa igreja, pense no nosso ajuntamento. O texto está falando: celebremos a festa. A expressão celebremos a festa, meu irmão, é como que celebrar em obediência um dia específico, guardar um dia específico, um momento específico. E eu me lembro quando ele disse: porque eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e partiu, deu graças e distribuiu. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Meu querido irmão, a palavra do Senhor está dizendo que devemos celebrar em obediência, em memória ao Senhor. Devemos sim trazer a Páscoa ao nosso coração, guardar a ceia, os ajuntamentos solenes em obediência ao Senhor, depois de lembrá-la corretamente e depois de nos purificarmos verdadeiramente. Porque se não fizermos isso, meu querido irmão, celebraremos festas religiosamente. Seremos como aquele culto hipócrita de profeta Isaías. Aquele que era repleto de festas, mas que Deus abominava. Ele dizia: quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Porque as vossas festas entristeciam a Deus profundamente, meu querido. Não havia sinceridade. Então o Senhor está nos convocando a celebrar em obediência, a celebrar a festa. Ele diz que nós devemos celebrar sem qualquer carnalidade.
Ele fala do velho fermento, mais uma vez, e usa duas palavras para descrevê-lo. Ele fala da maldade, fala da malícia, palavras que são muito próximas, meu irmão, mas que têm a ideia de crueldade. E aí talvez você pense assim, meu Deus, como pode haver crueldade no meio da igreja? Aí você intensifica, como pode haver crueldade na festa do ágape? Meu Deus, como pode haver crueldade no meio da ceia do Senhor? Meu irmão, se Jesus não nos libertar dos nossos pecados, faremos coisas piores do que essa. Portanto, meu querido irmão, ele diz: lancem fora o velho fermento, a maldade, a malícia, não celebrem as festas com eles. Quando nós abrimos a segunda carta, irmão, a gente entende um pouco desse sentimento do apóstolo Paulo. No capítulo 12, versículo 21 da segunda carta, ele diz assim: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Eu não sei quanto tempo, meu querido irmão, demorou entre a primeira e a segunda carta, mas a verdade é que eles ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram a mensagem do Senhor. Eles deviam celebrar em obediência, celebrar sem carnalidade, purificando-se, lembrando do sentido correto. E mesmo assim, o coração do apóstolo Paulo, o coração pastoral do apóstolo Paulo sabe que quando ele vir, Deus humilhará, ele chorará. Aquilo que os crentes não fizeram, ao não lamentar os pecados, ele chorará, porque muitos pecaram e não se arrependeram. Meu querido, esse ajuntamento nessa noite, neste lugar, é uma oportunidade para você responder à voz do Senhor que diz: celebre sem carnalidade. Celebre em obediência. Lembre-se corretamente da Páscoa. Purifique-se verdadeiramente na Páscoa. Celebre a Páscoa sinceramente, porque diz: asmos da sinceridade e da verdade. Celebremos sem fingimento. Mais uma vez ele escolhe duas palavras, agora pensando nos asmos, ele escolhe a palavra sinceridade e verdade, para dizer, meu querido irmão, que não há outro caminho para que nós celebremos a Páscoa, senão em pureza de vida. Sinceridade e verdade, pureza, sem fingimento, sem carnalidade. Precisamos fazer deste tempo, meu irmão, um tempo diferente. Precisamos fazer da Páscoa o que ela verdadeiramente é. Um chamado de Deus para que nós abandonemos os nossos pecados e confiemos plenamente naquele que por nós morreu na cruz, Jesus. Não sejamos ingênuos, irmãos. Logo adiante o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas veja, tais fostes alguns de vós. Tem gente ouvindo, irmão. Tem gente entendendo o valor e o sentido da Páscoa. Tem gente sendo alcançada pelo sangue de Jesus. Tais fostes alguns de vós. Vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É tempo, irmãos, de vivermos isso. Obedecemos a ordenança de celebrar o Senhor sempre, mas em verdade, com sinceridade, como o Senhor requer.
Meu querido, se é verdade que a Páscoa começa com essa mensagem terrível de que o pecado existe, ela não termina com morte. Ela não pode terminar com morte. Ela não pode terminar com funeral. A mensagem da Páscoa para nós, crentes, meu irmão, para aqueles que foram redimidos do Senhor, ela termina com vida. Ela termina com ressurreição. Ela termina com vitória. Portanto, meu querido, eu convido você a fazer a sua passagem nessa noite. Trata-se de você entendendo todo o escopo da Páscoa que a palavra do Senhor nos traz, sair de um pior lugar para um melhor lugar. E o pior lugar, meu irmão, pode ser o Egito. O pior lugar pode ser a Babilônia. Mas a verdade é que o pior lugar, meu irmão, é estar longe de Jesus. Esse é o pior lugar. Eu quero convidar você a passar do pior lugar para o melhor lugar. O lugar onde o pastor está, onde o cordeiro está. Aquele lugar onde os pastos são verdejantes, águas tranquilas, refrigério, porque o Senhor está com você, permanece com você, Ele te salva, Ele te purifica, Ele te santifica. Passe, meu irmão, saia desse lugar terrível onde você está e venha para próximo do Cordeiro. Venha para perto de Jesus. Venha compreender o seu sacrifício na cruz, meu querido. Páscoa é passagem, eu quero convidar você, meu irmão, a passar dessas trevas que você não pode enxergar absolutamente nada e vir para a luz. O reino do Senhor é reino de luz, meu querido irmão. E que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração, para que você possa sair dessas trevas que amargam o seu ser e vir para um reino de justiça em Cristo Jesus. Luz. Que Deus derrame luz na sua vida, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, meu querido, eu quero que você faça uma passagem da morte para a vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu querido irmão, sem Páscoa, sem vida, sem Jesus, é morte. Talvez você esteja vivo, respirando forte. Talvez você esteja aí no auge da sua vida e pense, eu estou muito bem, eu não preciso de Cristo. Meu querido, eu me refiro ao que está aí dentro de você. Aquilo que as pessoas não conhecem, aquilo que só você conhece e que Deus conhece. Uma condição, meu querido irmão, que insiste em te afastar do Pai. Essa condição de morte espiritual, meu querido, veja, só Deus pode te dar vida. E se você nunca viu ou se você nunca leu, eu quero trazer à sua memória as palavras do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Saia da morte e venha para a vida eterna em Cristo Jesus, a vida abundante junto com o Cordeiro, em nome de Jesus, meu querido. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, meu querido. Será que a Páscoa tem um sentido? Esse sentido na sua vida? Será que você pode lembrar dela corretamente agora? Será que você pode se colocar na presença do Senhor e se purificar, se santificar? Entender que é isso que Deus quer de você? Será que você pode celebrá-la agora, sinceramente? Eu peço ao Senhor que isso seja uma verdade na sua vida, meu querido. Porque foi assim que o apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto. A igreja precisava se santificar. E ele usou a Páscoa para revelar essa verdade para a igreja. Se você entende que você precisa se santificar, meu querido irmão, faça da Páscoa a oportunidade para você agradar o seu Senhor em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.
Vamos orar. Feche seus olhos, querido. Faça sua oração, Senhor, agora. Em que essa palavra tocou no seu coração, meu querido? Será que o seu conceito de Páscoa estava errado? Será que o seu conceito de Páscoa não é bíblico? Coloque a sua vida na presença do Senhor e diz: Deus, traga a minha memória, Deus. Me ensine o verdadeiro ensino acerca da Páscoa. Eu quero entender, Senhor, eu quero compreender o que o Senhor fez no Egito. Eu quero entender, ó Deus, a lei do Senhor, quando o povo celebrava 7 dias, se santificando naquele pão sem fermento que representava a vida sem pecado. Ó Deus, eu quero entender o que Cristo fez na noite que Ele foi traído. Eu quero entender, ó Deus, a cruz. Eu quero entender a santa ceia do Senhor, que agora vivemos, ó Deus, nessa dispensação da graça do Senhor Jesus. É nela, ó Deus, é nessa mesa que está representado o auge máximo do sacrifício do Cordeiro de Deus. Por isso, ó Deus, nos ajuda a lembrar corretamente de tudo isso. Porque só se nós soubermos a verdade, é que verdadeiramente nos arrependeremos dos nossos pecados. Só a verdade, ó Deus, pode revelar quem verdadeiramente somos. Por isso nos purifica, Senhor. Santifica as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos entender e reconhecer que o sacrifício de Cristo nos exorta. As festas do Senhor nos exortam a vivermos uma vida santa na presença do Senhor. Essa sempre foi a mensagem do Senhor. Mas, ó Deus, só é possível viver uma vida santa na dependência de Jesus, no poder do Espírito, com o sangue que passa e lava de todo o pecado. Só assim, ó Deus, poderemos viver uma vida santa. Por isso, ó Deus, perdoa os pecados. Por meio de Jesus, aqueles que confessam seus pecados nessa noite, ó Deus, perdoa. Restaura a comunhão contigo em nome de Jesus. Traga de volta, ó Deus, a tua presença. Faça voltar, ó Deus, a tua presença. Ó Deus, que nós não sejamos orgulhosos, que não sejamos aqueles espirituais carnais, da qual o apóstolo Paulo mencionou, mas que sejamos verdadeiramente redimidos, pecadores redimidos, que insistem, que perseveram em viver uma vida santa na presença do Senhor, que não tem prazer no pecado, que querem, ó Deus, se despir desse velho homem, desse velho fermento, e que querem sim se renovar no novo homem espiritual, dia após dia. Faça isso em nós, ó Deus. E que assim, ó Deus, nesse dia, no dia de amanhã, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, nos meses vindouros, nos anos vindouros, até que o Senhor venha, que nós possamos celebrar, ó Deus, sinceramente na presença do Senhor. Porque quando o Senhor muda tudo, quando o Senhor muda a nossa história, quando o Senhor muda a nossa vida e nos dá vida, nós temos motivos para celebrar. Queremos celebrar em obediência ao Senhor, ó Deus. Queremos celebrar sem carnalidade, sem fingimento. Queremos sim, ó Deus, viver os asmos da sinceridade, da verdade, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, permita que a nossa igreja seja sim, ó Deus, um ágape. Mas um ágape que agrada ao Senhor o tempo todo. Em todo o tempo.
que as nossas ações, ó Deus, possam verdadeiramente representar esse compromisso solene que temos com o Senhor, de viver uma vida santa, ó Deus, demonstrando o nosso amor por aquele que nos amou primeiro, Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus, dá a cada irmão e a cada irmã esse desejo, essa alegria, essa disposição de poder celebrar ao Senhor em nome de Jesus. Porque se assim for, ó Deus, a igreja será viva, a igreja será alegre, a igreja será, ó Deus, neste mundo, triunfante. E é por isso, ó Deus, que nós queremos colocar tudo isso na presença do Senhor e pedir que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, povo escolhido de Deus, povo que não tem fermento, que vive os asmos da sinceridade e da verdade, hoje e para todo sempre. Amém e amém.